Quem foi Eric Guerreiro? Por muitos considerados o maior lutador da história da luta livre. Hoje nesse vídeo a gente vai fazer algo um pouco diferente. Eu vou contar um pouquinho da jornada do Eric na luta livre em geral e eu vou mesclar algumas das minhas lembranças de quem ele foi, considerando toda a minha jornada na luta livre. Esse vai ser talvez um novo quadro aqui no canal, onde vai ser meio que uma contação de história, onde eu não apenas vou falar sobre a biografia do lutador, os seus melhores momentos, mas sim o que ele foi para mim como fã de luta livre. E nada melhor do que começar com um dos lutadores que foi dos meus favoritos na história. Então se você quiser saber quem foi Eric Guerreiro, por que ele ainda é referenciado 20 anos depois da sua morte, e o quanto que eu o apreciava e como que eu encarei a sua vida e a sua morte, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês talvez se importem e se interessem mais com a jornada dele. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista a maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar, beleza? Então vem com a gente para o primeiro Contos do Tiozão. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E por ser fã de luta livre há tanto tempo assim, eu tenho muitas memórias e muitas lembranças interessantes sobre a luta livre em geral. Eu sempre tive os meus lutadores favoritos, sempre tive os meus shows prediletos e sempre tive lutas que marcaram a minha memória. E ao longo dessa jornada, eu sempre tive alguns lutadores que eu tinha um apreço um pouco maior do que outros. Desde que eu comecei na luta livre, lá na década de 80, eu tinha aqueles lutadores que eu chegava, olhava e falava assim, pô, legal, esse cara vai lutar. Na década de 80, os dois lutadores que eu mais me interessava em ver as lutas eram Hulk Hogan e Macho Man Randy Savage. Na década de 90, os lutadores que mais atraíam as minhas atenções eram Bret Hitman Hart e, na época, o campeão mundial, o Diesel. Já nos anos 2000, e também tinha o Razor Ramon, que eu gostava muito. Já nos anos 2000, ali no finalzinho da Attitude Era, quando eu comecei a ganhar fitas de vídeo lá dos Estados Unidos, tanto Stone Cold Steve Austin quanto The Rock atraíram muito as minhas atenções. E depois, a partir de 2002, quando eu comecei a baixar os episódios, 2001 na verdade, né, quando eu comecei a baixar os episódios, eu passei a ser muito atraído por lutadores como Kurt Angle, Brock Lesnar e tantos outros. Mas tem um lutador em especial que desde que eu comecei a voltar a acompanhar a luta livre, chamou demais a minha atenção. E esse lutador era o Eric Guerreiro. O Eric, ele é um lutador que nasceu nos Estados Unidos em 1967. Ele, na verdade, ele começou a lutar na luta livre em 86. Ele chegou a aparecer na WCW em 89 como um jobber. Depois, em 91, ele voltou a lutar pela WCW, mas na verdade, o Eric ele tinha mais experiência em lutar fora dos Estados Unidos. Né, o Eric ele lutou muito na AAA entre 1992 e 1995. Né, ele chegou a fazer dupla com El Hijo del Santo. Né, El Hijo del Santo, um dos lutadores mais famosos lá do México, né, filho do famosíssimo El Santo. E depois ele fez uma dupla com o Art Barry, e aí fez uma dupla que foi chamada de Los Gringos Locos. E foi do Art Barry que ele aprendeu o Frog Splash. Né, ali ele foi e trabalhou muito bem a persona dele ali na AAA. E o Eric Guerreiro, ele teve um crescimento na carreira muito grande, ele tinha uma qualidade no ringue muito grande, mas tinha um carisma muito grande. Ele, com as feições dele, ele transmitia tanto o papel de um mocinho quanto de um vilão. Mas pelo fato de ele ser mexicano, pelo fato de ele ser estrangeiro, infelizmente ele foi estereotipado como um vilão em boa parte da sua carreira no começo da sua jornada. Ele chegou a lutar na New Japan também, entre 1992 e 96. Ele lutou com Black Tiger, né? Lá no Japão, na New Japan, você tinha dois personagens mascarados que faziam feuds um com o outro. O Tiger Mask, que teve vários lutadores como seus intérpretes, e o Black Tiger, que também teve vários lutadores como seus intérpretes. No caso do Eric, ele foi a segunda geração do Black Tiger, e ele chegou a ganhar o torneio Best of Super Juniors de 1996, que é uma das maiores honrarias lá no Japão. Ele chegou a lutar contra o The Great Sasuke pelo campeonato Junior Heavyweight da IWGP, mas ele acabou perdendo.
Quando ele terminou ali, estava terminando essas tours lá pela New Japan, ele foi convidado para lutar nos Estados Unidos, mas muita gente acha que ele foi convidado para lutar pela WCW, mas ele acabou sendo chamado para lutar pela ICW. Quem trouxe o Eric Guerreiro para lutar nos Estados Unidos originalmente foi o gênio criativo do Paul Heyman. Tá? O Paul Heyman ele foi responsável por trazer vários lutadores que os Estados Unidos ainda não apostavam e trouxe eles para lutar na ICW. Então ele trouxe o Rey Mysterio, ele trouxe o Chris Benoit, ele trouxe o Jim Malenko, ele trouxe o Eric Guerreiro, ele trouxe o Psychosis, ele trouxe o Super Crazy, ele trouxe um monte de lutadores de extrema qualidade e começou a botar eles para lutar na ICW. A primeira luta do Eric Guerreiro foi na sua estreia no dia 8 de abril de 95 e ele derrotou o Too Cold Scorpio, que era um camarada que já lutava há algum tempo lá na ICW e ele ganhou o campeonato de televisão da ICW, né? O campeonato de televisão da ECW. Depois disso, ele teve uma série de lutas com o Jim Malenko, lutas sensacionais, você encontra hoje no YouTube. Essas lutas do Eric Guerreiro com o Jim Malenko são clássicos da luta livre. É uma coisa assim que você olha e você fica apaixonado pelo jeito pelos quais os dois lutavam. E aí depois disso, mais tarde no ano, eles acabaram assinando com a WCW. E aí no processo, ele perde o título de televisão no dia 21 de julho de 95, ganha de novo no dia 28 e perde de vez para o Too Cold Scorpio no dia 25 de agosto. Um dia depois, ele tem uma última luta, de 3 quedas na arena da ICW, e aí depois tanto o Eric Guerreiro quanto o Jim Malenko, que fizeram essa luta, eles foram carregados pelo roster da ICW, que saiu dos bastidores e foram para o ringue para carregar os dois, mostrando eles ao redor do ringue, vocês verem a importância e o carinho que os lutadores, tanto o Eric Guerreiro quanto o Jim Malenko, tinham na ICW. E o público desesperado, clamando, por favor, não vão embora. Para vocês verem, para você ganhar o respeito do público da ICW, você tinha que ser realmente uma sumidade. Depois disso, o Eric ele vai para a WCW em 95, né? Já no finalzinho de 95. Ele vai com o Jim Malenko e o Chris Benoit, né? Com o Chris Benoit, ele havia lutado tanto na ICW quanto na New Japan. Na New Japan, o Chris Benoit lutava como Pegasus Kid, que era um personagem baseado no Seiya de Pegasus, do Cavaleiros do Zodíaco, que a gente conhece muito bem. E aí ele vai para a ICW, para a WCW em 95, final de 95, e ele vai ter uma carreira muito assim, vai e volta, né? Porque, infelizmente, nessa época, a WCW, ela estava recheada de lutadores que haviam saído da WWF. Tudo cara grande, alto, forte, vitaminado, como a gente conhece, que era a galera da Golden Era da WWE. Então você tinha lá o Hulk Hogan, você tinha o Macho Man Randy Savage, você tinha o Lex Luger. Depois, em 96, chegaram o Scott Hall e o Kevin Nash, que era o Diesel e o Razor Ramon. Então, o main event da WCW estava recheado de lutador alto, forte e bombado. E o Eric Guerreiro e o Chris Benoit não eram isso, né? Eles eram lutadores mais baixos. E aí eles tinham que mostrar a qualidade deles no ringue. A verdade é que a WCW, e no caso o Eric Bischoff, ele percebeu que ele poderia apresentar um outro tipo de luta livre diferente do que ele apresentava no main event. E aí ele resolveu fundar a divisão de cruzadores. E nessa divisão de cruzadores ele jogou o Chris Benoit, o Jim Malenko, o Eric Guerreiro, jogou depois o Rey Mysterio, jogou vários lutadores que ele trouxe lá do México, alguns lutadores do Japão, ele também trouxe e botou nessa divisão. E aí essa galera mais baixa e muito dinâmica geralmente abria os shows da WCW. E muitas vezes a audiência desse bloco inicial dos shows da WCW era a maior audiência da noite, porque o público chegava. E no Monday Night Wars, o que acontecia? O show da WCW geralmente começava 1 hora antes do show da WWE, o Monday Night Raw, né? O Nitro começava 1 hora antes. Então, o Eric Bischoff aproveitava que essa primeira hora não tinha concorrência e ele botava esses cruzadores para poderem carregar o show na primeira hora. A audiência lá em cima. Depois, quando começava a bater horário com a WWF, aí o público se dividia
e a galera dispersava. Né? O Eric Bischoff ele entendia que poderia ser interessante atrair as pessoas para ficarem no Monday Nitro por causa da qualidade dessa galera. E o Eri ajudou muito nesse sentido, ele sempre era colocado nessa primeira hora. Mas por conta disso, ele acabou sendo estereotipado como um lutador de Cruiserweight. E ele nunca teve a chance de subir para o main event na WCW. Ele sempre batia naquele ceiling, naquele teto que eram esses lutadores mais bombados e mais vitoriosos na WWF. Mas ele ganhou vários títulos na WCW. Né? Ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos, que é um título muito reverenciado na WCW, sempre foi um título muito reverenciado. E ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos no Starrcade, na final de um torneio, derrotando Diamond Dallas Page em dezembro de 96, né, no Starrcade de 96. Ele ainda defendeu esse título por um tempo, depois ele perdeu esse título para o Jim Malenko no Uncensored de 97, e aí ele ainda fez algumas fields e tudo mais, depois fez field pelo campeonato de Cruiserweight, de cruzadores, que estava com Chris Jericho, né? Depois ele acaba ganhando do Chris Jericho no Fall Brawl de 97, perde o título pro Rey Mysterio no Halloween Havoc, numa luta título contra Máscara, e aí depois ele vai tentando ali conquistar alguns outros títulos e tudo mais. Só que assim, o Eri, ele estava numa situação que tanto ele quanto outros lutadores estavam totalmente estereotipados na WCW. E aí quando chega no dia 9 de março de 1998, quando o Chavo Guerreiro ele perde uma luta pro Booker T, o Eri ele entra e dá um suplexo no Chavo para ensinar uma lição a ele. E aí no dia 12 de março, no Thunder, ele derrota o Chavo numa luta para forçá-lo a ser seu escravo. E aí, a partir daí, o Chavo começa a apoiar o Eri, meio que a contragosto, né? E depois de um tempo, ele começa a fazer alianças com outros lutadores. Porque ele diz que esses lutadores não estão sendo devidamente valorizados pela WCW. E ele, em algumas desses momentos, ele usa argumento chute. Ele chega e diz, olha, nós somos a maior audiência do show, por que nós não somos valorizados e não somos colocados no main event? E é exatamente a partir da formação desse grupo de lutadores que surge a LWO, a Latino World Order. Esse grupo que a gente vê hoje, que basicamente se desmantelou, mas era o Eric Guerreiro com alguns o Eric Guerreiro não, né? O Rey Mysterio com alguns lutadores na WWE hoje em dia, no ano de 2024, 2025, a LWO surgiu lá atrás, lá na WCW, nessa época, por causa dessa crítica do Eric Guerreiro com a administração de que os lutadores não estavam sendo devidamente valorizados. Tá? Então, isso vai surgir, a LWO vai surgir ali já mais para frente, de 1998, e ele vai manter esse grupo aí junto até lá para frente, né? Até lá em 1999 e tudo mais. E aí, quando chega no início de 99, na verdade, né, no ano novo de 99, o Eri ele sofre um acidente de carro, ele tem que se afastar, e aí a história da LWO é cortada. Ele volta no dia 31 de maio de 99, e aí ele se torna um fundador do grupo chamado Filthy Animals, que era um grupo formado pelo Eri, pelo Rey Mysterio e pelo Conan, o Rey já sem máscara. Tá? Para quem não sabe, o Rey Mysterio perdeu uma luta que ele teve que tirar a máscara, então ele lutou durante alguns anos na WCW sem máscara. Você consegue encontrar vídeos do Rey Mysterio lutando sem máscara na internet. E aí, assim, quando foi mais pro final do ano 99, do ano de 99 e o ano 2000, o Eri, ele começou a ser colocado ali em alguns grupos e tudo mais, tal, começou a ser empurrado para o main event, colado com um grupo chamado de Revolution, onde foi colocado o Shane Douglas, o Chris Benoit, o Jim Malenko e o Perry Saturn. Tá? Esse grupo, o Revolution, era um grupo que o Eri, na verdade, ele começou a fazer uma field contra eles. Né? O Eri ele estava lutando contra esse grupo Revolution. E aí, quando chegou no final de 99, a WCW estava começando a se preparar para empurrar o Chris Benoit para o topo da WCW.
Só que quando chega no final do ano de 99, o Vince Russo, o nosso Vince Russo, é mandado embora. E ele é substituído como Booker pelo Kevin Sullivan. Sendo que o Chris Benoit, por exemplo, tinha um problema sério com Kevin Sullivan, né, que envolvia até a esposa. Né, a esposa do Chris Benoit, a Nancy Benoit, que ele acabou cometendo crime depois, aquele crime insano que um dia a gente vai fazer um vídeo sobre, era a ex-esposa do Kevin Sullivan. E ela foi ficar com o Chris Benoit. E aí, o que aconteceu? Quando o Kevin Sullivan assumiu como Booker, o Chris Benoit sabia que ele ia ser enterrado. E aí ele resolveu deixar a companhia. Ele resolveu deixar a WCW. E aí, junto com ele, foram o Eric Guerreiro, o Jim Malenko e o Perry Saturn. E foi nesta época que eu voltei a acompanhar a luta livre. Por quê? Porque nessa época, 99, cara, a internet era mato. Né? Eu já comentei sobre isso aqui. Para você procurar as coisas, você tinha que entrar num buscador e você botar o termo exato. Então, nessa época, eu acredito que motivado pelo que aconteceu com o Owen Hart, porque eu me lembro de ter visto essa notícia no Fantástico, da morte do Owen Hart, eu fui procurar saber sobre a WWF. Só que em vez de eu procurar a WWF, eu procurei o quê? Aonde está lutando o Bret Hitman Hart, que era o meu lutador favorito, né, da época da nova geração. Eu descobri que ele estava na WCW. Depois eu procurei aonde está lutando o Hulk Hogan, que era o meu lutador favorito da Golden Era. Está na WCW também. Então, nessa época, eu procurei o site da WCW e eu encontrei. Na época da WCW tinha um site que, inclusive, tinha um início de streaming. Tá bem pequenininho, era uma telinha pequenininha, minúscula. A resolução devia ser 320 por 240, uma coisa ridícula. Era assim, a coisa não rodava, era horrível. Mas você conseguia ver uns highlights dos shows da WCW. Eu acompanhei bastante essa jornada de 99. Na verdade, de 99 até 2001, quando a WCW faliu, eu acompanhei bastante a WCW. E ali naquele momento, naqueles videozinhos, eu descobri o Eric, descobri o Chris Benoit e eu comecei a gostar muito deles, porque eu vi a qualidade deles em alguns highlights de algumas lutas. E aí quando eu descobri que eles foram para a WWS, e isso quando vendo as notícias em 2000, aí eu comecei a seguir as notícias da WWF. Como é que foi essa saída? Quando o Kevin Sullivan assumiu, Chris Benoit, Eric Guerreiro, Perry Saturn e Jim Malenko abandonaram a WCW. Eles deram a notícia, deram a informação de que eles iam para a WWF. A WCW ainda cometeu a sandice de tentar segurar o Chris Benoit, dando a ele a vitória pelo campeonato mundial da WCW. Na véspera dele ir embora. Meio que botaram o título na mão dele e falaram assim, cara, você tem as chaves do reino, você vai realmente deixar a gente pra ir lá pra WWF começar do zero? E aí o Chris Benoit chegou e falou, eu vou. Ele largou, ele dropou o título, ele não levou com ele pra WWF, e foram os quatro, e eles apareceram do nada na plateia num Monday Night Raw no dia 31 de janeiro de 2000. E eles foram taxados como os Radicals, com Z no final. A WWE tinha tesão por colocar Z no final em plural nessa época. Era Radicals, Hardy Boys, Dudley Boys, todo mundo tinha Z no final em vez de S. Tá? E os Radicals eram esse grupo. E eles interferiram numa luta que envolvia os New Age Outlaws. E com isso, eles originalmente se estabeleceram como faces, como mocinhos. Só que, nesse iniciozinho da carreira dele, o Eri, ele teve uma luta com o Perry Saturn contra os New Age Outlaws, né, o Road Dogg e o Billy Gunn. E aí, quando ele foi executar o Frog Splash, ele deslocou o ombro. E aí ele acabou ficando fora por alguns meses. Quando ele voltou, ele foi envolvido com a Chyna. E ali ele começou uma storyline com a Chyna que foi muito legal, que a Chyna, ela lutava com homens, ela chegou a ser campeã intercontinental e tal, e ele ficava tentando conquistar a Chyna. E nessa história de conquistar a Chyna, ele conseguiu até roubar o campeonato intercontinental dela e tudo mais. Então, o Eri, nesse momento que ele se associou à Chyna, ele começou a mostrar essa persona diferente, meio canalha, né, que ele tinha, que dava uns jeitinhos assim, que lembrava até um brasileiro. Era muito divertido de ver o Eri nessa fase dele com a Chyna. Apesar de ser vilão, era muito divertido de ver o Eri com a Chyna. Depois ele vira vilão mesmo, ele dá acerta a Chyna com um buquê de flores, e dentro do buquê de flores tinha um pedaço de cano, e isso inicia uma feud dele com a Chyna e tudo mais. Mas assim, o ano de 2000 do Eri era muito legal,
né? Assim, a persona dele era muito boa. Ele começou a entrar com o Lowrider, né? Não entrar com o Lowrider mesmo, mas ele teve um episódio em que ele foi pra uma... que ele tinha uma storyline que ele ia fazer o teste pra conseguir ganhar o diploma de nível médio nos Estados Unidos. E aí ele se formou no de nível médio, e aí tinha a noite dele da formatura, e aí ele veio num carro, num Chevrolet 57, e aí veio todo vestido, né? A China também veio toda vestidinha e tal. Então, teve essa história, né? Foi a primeira vez que o Eren entrou com um carro. E era Lowrider esse carro, foi a primeira vez que ele entrou. E essa persona dele, canalha, que mulherengo e tal, foi chamada de Latino Hit. Foi aí que surge a figura do Latino Hit do Eri. E essa persona do Eri vai colocar ele, vai posicionar ele no midcard junto com o Chris Benoit. Ele às vezes faziam fields, às vezes eles lutavam juntos e tudo mais. E o Eri, ele foi, cara, o Eri nessa fase, 2000 e 2001, ele tinha muita pegada com o público. A gente já conseguia ver a evolução dele. Quando chega um pouco mais pra frente, passa 2001 e tudo mais, o Eri, ele começa a ter problemas com substâncias, né? Ele não aguenta a intensidade da estrada da WWE, que fazia muito show, muito house show e tudo mais. Ele tem um problema ele desenvolveu um problema de vício de medicações contra dor, analgésicos, por conta do acidente dele em 99, no ano novo de 99. Quando em maio de 2001, ele é mandado para reabilitação. Isso faz com que ele perca toda a storyline da invasão, que teria sido perfeita, que ele poderia ter sido alocado na aliança para poder bater de frente com a WWE. Mas ele, por conta dessa situação, ele ficou totalmente fora da história da aliança. Da história da aliança, da história da invasão. Ele volta pra WWE, eles inventam uma história de que ele foi machucado pelo Albert numa luta. Depois, quando é no dia 9 de novembro de 2001, ele acaba sendo preso por estar dirigindo embriagado. E aí, por conta disso, ele acaba sendo demitido da WWE. Nessa época, eles não tinham wellness policy, eles simplesmente demitiam. E aí, o que acontece? O Eri, ele, em vez de ele simplesmente se afundar nas drogas e ele acabar largando a vida dele e tudo mais, ele resolve restaurar a vida dele. Ele restaura a vida dele, ele começa a trabalhar no cenário independente, ele luta contra o Super Crazy no primeiro show da Ring of Honor. Então ele era talvez uma das principais, se não a principal atração do primeiro show da Ring of Honor, e a Ring of Honor deve muito ao Eri Guerreiro por ter dado esse cartaz a ele. Essa luta é sensacional, vocês encontram essa luta no YouTube também. Depois ele vai se tornar o primeiro campeão intercontinental da IWA. Na verdade, ele não vai se tornar, ele perde a luta, né? Depois ele vai para Austrália, ele luta numa companhia que tentou pegar vários ex-lutadores da WWE e fazer uma companhia na Austrália chamada WWA, que não prestou. E aí no dia 1º de março, ele luta na IWA pelo título do Mid-South. Ele acaba ganhando o título, ele derrota o CM Punk e o Rey Mysterio pelo título. O Rey Mysterio também nessa época, ele ainda não tinha contrato com a WWE. Ele perde o título um dia depois e depois ele volta para a WWE. E ele volta para a WWE no dia 1º de abril de 2002, quando ele ataca o Rob Van Dam. Nesse período ele também luta lá no Japão e tudo mais. Ele se alia ao Chris Benoit nesse começo. E aí depois, no dia 1º de agosto, ele é movido para o SmackDown. E aí surge os famosos SmackDown 6, que eram os lutadores que praticamente carregaram o SmackDown durante os anos de 2002, 2003, 2004, tá? Que foram o Chris Benoit, o Edge, o Kurt Angle, o Rey Mysterio, o Eri Guerreiro e o Chavo Guerreiro, sobrinho dele. E foi exatamente nessa fase de 2002 que surgiam os Los Guerreiros, que eram o Eri e o Chavo, e eles criaram a storyline do I Lie, I Cheat, I Steal. Quer dizer, We Lie, We Cheat and We Steal. Nós roubamos, nós mentimos e nós roubamos na luta, né? Nós trapaceamos. E essa persona, apesar de ser, assim, descaradamente racista,
era uma persona que casou muito, por quê? Porque eles no começo eles faziam de forma vilanesca para poder roubar e trapacear para vencer as lutas, mas depois acabou se tornando comédia. Um dos quadros mais antológicos que eu me lembro do Eri foi um quadro com o Kurt Angle que tinha algumas memorabilias do Kurt Angle que o Eri roubou. E aí ele mostrou no ringue, aí tinha um quadro do Kurt, tinha algumas coisas lá. Era sensacional, cara. O Eri nessa fase era maravilhoso. E nesse tempo todo, ele mostrou uma qualidade do ringue que a gente já sabia que ele tinha, mas que ele manteve. Agora, teve uma outra questão também. Nessa época, o Eri cresceu e cresceu muito. E a gente sabe, e assim, o Eri não tinha corpo para aquilo. Se você olha as fotos do Eri depois de 2002, a gente vê que o cara tava no suco, tá? Muitos lutadores nessa época voltaram a tomar suco, né? Voltaram a tomar esteroides anabolizantes. E o Eri não era um deles, tá? Chris Benoit, outro, e outros tantos que eram mais baixos, para poder ter o físico que a WWE queria. Mas, cara, a gente que era fã do Eri, a gente não se importava tanto com isso. A persona do Eri como Los Guerreiros era sensacional. E nessa fase, de 2002 a 2004, cara, eles carregaram junto com o Edge, com o Kurt Angle, Rey Mysterio, Chris Benoit, essa divisão de duplas. Era sensacional. Todo show tinha pelo menos uma luta 4 estrelas. E geralmente ela envolvia o Eri Guerreiro. Tá? Foi uma época muito boa. E foi aqui nessa época que assim, o Eri ele fortaleceu a minha admiração por ele. E esse hype que o Eri teve durante a vida dele acabou sendo coroada em 2004. Que foi uma vitória que foi totalmente acidental. Eu acredito plenamente que não era para o Eri ser campeão. Tá? Pelo menos não em 2004. Talvez a WWE estivesse até preparando ele para ser campeão mais para frente. Tá? Mas eu acredito plenamente que não era para ele ser campeão em 2004. O que aconteceu? O Chris Benoit ele venceu o Royal Rumble e foi pro Monday Night Raw. E aí o Eri, né, ele acabou ficando sem field, né? Ficou sem field. E aí, quando foi no dia 29 de janeiro, no SmackDown, a WWE resolveu fazer um Royal Rumble de 15 lutadores para escolher um lutador que iria enfrentar o campeão da WWE, que na época era o Brock Lesnar. E aí o Eri ganhou este Royal Rumble. E aí essa luta, ela foi marcada para o No Way Out, que era o pay-per-view seguinte, sendo que a WrestleMania ia acontecer em março. E já estava tudo, assim, apontando de que a gente ia ter na WrestleMania uma luta entre o Brock Lesnar e o Goldberg. Tava na cara que Goldberg e Brock Lesnar iam se enfrentar na WrestleMania e que provavelmente ia ser pelo título. Ia ser uma luta pelo título. Então essa vitória do Eri para lutar no No Way Out era para ser uma luta passageira, era para ser aquela luta assim que o Brock ia chegar lá, ia mostrar serviço, o Eri ia mostrar que é um grande lutador, o Brock Lesnar ia destruir com ele, ia pegar o título e ia levar até a WrestleMania. E na WrestleMania ele provavelmente perderia pro Goldberg, tá? Mas o que aconteceu? Quando chegou no meio do caminho, né, antes do dia 15 de fevereiro, no No Way Out, o Brock Lesnar anunciou que ele iria deixar a WWE para poder tentar seguir a carreira na NFL. E aí, todo mundo chegou e falou, bom, então já tá dado mais do que o spoiler, o Goldberg vai derrotar o Brock Lesnar, vai ganhar o título na WrestleMania. Beleza. Então, novamente, estava todo mundo achando que o Eri Guerreiro ia perdendo no No Way Out. Tranquilo. Só que o próprio Goldberg chegou e disse, antes do No Way Out, que ele não iria renovar o contrato com a WWE. Ou seja, a luta prevista para acontecer pelo campeonato da WWE no WrestleMania 20, simplesmente os dois lutadores iam embora da companhia. Nenhum dos dois ia ficar. E aí a WWE se viu numa sinuca de bico. Por quê? Porque teria que tirar o título deles. Como é que você vai fazer uma luta pelo título, uma pessoa vai ganhar o título na WrestleMania apenas para ela dropar o título ali? Não faz sentido. O que a WWE fez? Acabou colocando o título no próprio Eri Guerreiro. E a storyline na luta no No Way Out de 2004 foi que o Eri trouxe o título pro ringue, né? Ele acabou tentando atacar tentou atacar o Brock Lesnar com o cinturão, o Brock Lesnar escapou, o cinturão caiu no chão.
Quando o Brock foi dar o F5 no Eri, o Eri reverteu num DDT e jogou o Brock Lesnar de cabeça no cinturão. Vale notar que durante essa luta, o Goldberg entrou no ringue e atacou o Brock Lesnar com um Spear, o que acabou deixando ele baleado. E aí foi depois disso que começa a sequência, o Eri vai pra fora do ringue, pega o cinturão, traz, tenta dar a cinturada no Brock Lesnar, o Brock Lesnar escapa, o cinturão cai no chão, ele vai tentar dar o F5, o Eri Guerreiro ele reverte e dá um DDT no cinturão. Na verdade não pega o cinturão, pega 1 metro de distância, o Brock Lesnar ele tenta arrastar o cinturão assim com a mão pra fingir que pegou na cabeça dele. Mas aí depois disso o Eri sobe na terceira corda, aplica o Frog Splash e faz o pinfall para 3, vencendo a luta. E esse talvez tenha sido um dos momentos mais felizes da minha vida como fã de luta livre. Por quê? Porque eu pude ver um lutador que lutou a carreira dele toda contra um estereótipo de lutador baixo que não merece o campeonato mundial, finalmente conseguir essa conquista, conseguir essa vitória. E foi muito legal de ver isso, foi muito interessante de ver isso. Eu me lembro que na época assim, eu fiquei mega feliz. O Eri já era o meu lutador favorito na WWE, eu já ansiava ver ele vindo com os lowriders dele. Ele vinha e fazia o lowrider quicar e tudo mais. E ver o Eri chegar, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, problemas com substâncias e tudo mais, chegar no topo foi sensacional. Uma das melhores promos que eu já vi na minha vida de um lutador no ringue é a promo do Eri antes dessa luta, em que ele reconhece os problemas dele com substância e ele fala que naquele momento ele era viciado em adrenalina. Ele era viciado no público e na luta livre. E ele havia vencido os vícios dele de substâncias para poder se viciar em luta livre. E foi uma promo que mostrou pra gente que, poxa, de repente pode acontecer o crime. E eu me lembro até hoje, quando eu baixei no Way Out de 2004, eu assisti a luta, cara, eu vibrei muito. Eu fiquei muito feliz pela vitória do Eri. Depois tem a luta que ele defende o título contra o Kurt Angle na WrestleMania 20, que é aquela luta antológica em que ele desamarra a bota e aí o Kurt tenta aplicar o ankle lock e a bota acaba saindo na mão dele, e aí ele fica olhando o que ele faz com a bota e tudo mais. O Eri vai, faz um rolamento, segura na corda e consegue fazer o pinfall, roubando a vitória do Kurt Angle, e aquilo foi muito legal, foi muito interessante de ver, tá? Só que já nessa época, mesmo com ele ganhando o título do campeonato da WWE, e vale dizer que um dos meus momentos favoritos, que acabou sendo esculhambado pelo que aconteceu depois, foi o abraço do Eri e do Chris Benoit no meio do ringue na WrestleMania 20, um dos momentos mais emocionantes da luta livre na história, que hoje é completamente manchado pelo que o Chris Benoit fez no final da vida. Depois disso, o Eri começou a mostrar sinais de cansaço, de contusões, ele estava com o corpo dele muito baleado, e aí a WWE rapidamente teve que colocar ele numa field para poder já pensar em tirar o título dele. E aí eles fazem isso com o John Bradshaw Layfield, né, o JBL. E até então era um mid-carder, a WWE forçou a barra para ser um main eventer. E aí o Eri Guerreiro ele começa a fazer a feud com o JBL, e aí depois disso ele acaba perdendo o título para o JBL no dia 27 de junho do Great American Bash, numa luta de Texas Bull Rope, né? Que é aquela luta com a corda de touro, e você tem que bater nos 4 corners, né? E aí no final o Eri ia bater no 4º corner, ele pula por cima do JBL, mas o JBL ele bate de costas no corner e ele acaba ganhando a luta. Durante essa feud entre o Eri e o JBL, tem aquela cena grotesca de uma luta deles no Judgment Day, no dia 16 de maio, em que o Eri faz um blade job errado e ele acaba acertando uma artéria e o rosto dele fica completamente vermelho de sangue. Assim, ele perde muito sangue. Ele teve que ser mandado pro hospital, ele teve que receber transfusão de fluidos, porque ele perdeu muito sangue nessa luta, porque ele fez o corte errado. E a carreira do Eri, né, em 2005 ficou nesse ping-pong, ele servia de Jobber das Estrelas, ele fez uma amizade meio engraçada, ficava encarando o título do Batista, que era o campeão mundial peso pesado e tudo mais. E aí, quando chegou em novembro, o Eri Guerreiro, ele fez uma luta contra o Mr. Kennedy para se classificar
para a luta do Survivor Series. E aí ele vence o Mr. Kennedy, utilizando a sua forma tradicional de roubar, né? Que ele bate a cadeira no ringue e joga a cadeira na mão do Mr. Kennedy. O juiz vê o Eric Guerreiro caído e aí acaba desclassificando o Mr. Kennedy. O Eric vai para fazer a luta no Survivor Series. Só que, infelizmente, ele não chega lá. Diz a história de que haveria uma luta entre o Edge, o Eric Guerreiro, o Batista e o Randy Orton no SmackDown seguinte para disputar o campeonato mundial peso pesado. E o Eric deveria ter ganho essa luta. Ou seja, o Eric iria ganhar o seu segundo título mundial. O Batista, ele nega essa história. A história é que o Batista precisava se recuperar de dores nas costas. O Batista nega essa história, mas a Stephanie McMahon confirma e diz que sim, o Eric era para ter ganho o campeonato mundial. No final das contas, por conta do que aconteceu, o Randy Orton acabou entrando no lugar do Eric Guerreiro na luta de Survivor Series entre o Raw e o SmackDown, e ele acabou sendo o único sobrevivente. O que aconteceu com o Eric no final das contas? No dia 13 de novembro de 2005, o Eric, ele estava no quarto dele de hotel, e aí o Chavo, que é o primo dele, é sobrinho dele, né? Encontrou o Eric inconsciente no seu quarto de hotel. E aí, a história é que o Eric, ele desmaiou no banheiro, estava com uma escova de dente na mão e a água da pia do banheiro estava correndo. E ele acha que ele ainda estava vivo quando ele foi descoberto. Quando a ambulância chegou, porém, a ambulância acabou pronunciando, né, as pessoas da ambulância falaram que ele estava realmente morto e que ele não poderia ser ressuscitado. Então o Eric acabou falecendo. Tá? O que se sabe é que o Eric, ele tinha um problema de saúde, né? Ele tinha um problema de saúde por conta dos esteroides que ele havia abusado. E a verdade é que, assim, o corpo dele pagou o preço pelo que aconteceu com ele, o que ele fez durante a vida dele. 38 anos, gente, é uma idade muito nova, é uma pessoa muito jovem para morrer. Eu tenho 47. Só de pensar que eu tenho 9 anos a mais do que o Eric tinha quando faleceu é uma coisa absurda da gente pensar. E eu me lembro até hoje de quando a notícia do Eric foi revelada. Assim, eu tava em casa, eu tava vendo as notícias antes do Survivor Series, né? O Survivor Series ia acontecer naquela noite. E, cara, eu me lembro que quando eu vi a notícia no site de que o Eric havia falecido, eu entrei em estado de choque. Porque eu não conseguia acreditar que aquele cara, maior do que a vida, simplesmente havia tido a vida apagada dele. E eu me lembro que quando eu entrei na notícia para confirmar, para ver se não era fake news, que já existia fake news naquela época, clickbait já existia, cara, eu desabei. E foi um dos poucos momentos na minha vida que eu chorei, e nem uma criança por conta de luta livre. Não por conta de luta livre, né? Não por conta de resultado de luta. Eu nunca chorei por causa de resultado de luta. Mas eu chorei por causa daquele homem que havia dado muito da sua vida para entreter a gente no ringue e que, poxa, para tentar chegar no topo, acabou usando de artifícios não muito legais por causa de uma imagética que o Vince McMahon tinha do lutador ideal. E o cara, por conta do seu carisma, por conta do seu estilo no ringue, ele conseguiu chegar no topo. E aquilo ressoava muito com a gente, né? Quando a gente vê a pessoa, poxa, lutar, trabalhar, e indo contra tudo e contra todos, e conseguir chegar no topo da sua carreira, a gente fica muito feliz por isso. E depois, quando a gente ficou sabendo que o Eric iria ganhar o campeonato mundial dias depois, isso deixou a gente ainda mais triste, porque a gente pensou, caraca, ele ia chegar no topo de novo. Depois de tantos anos lutando, depois de tantos meses, né, que ele havia ganho no Way Out 2004, depois de tantos meses ali, quase ali como Jobber das Estrelas, batendo de frente ali com o Batista, para ele quase chegar no topo, agora que ele ia chegar no topo de novo, ele perder essa oportunidade de perder a vida, né, aquilo mexeu muito comigo. E eu me lembro até hoje, assim,
o site que a gente acompanhava, que eu acompanhava, ele abriu um link pro pessoal falar sobre o que o Eric Guerreiro tinha sido na vida dessas pessoas, e muita gente falando que elas haviam sido inspiradas pela jornada do Eric, pela vida do Eric, pelo exemplo do Eric, né, de uma pessoa que venceu o vício e conseguiu seguir a vida em frente, e ele fez muita gente abandonar as drogas. Aquilo mexeu muito comigo. E eu me lembro da mensagem, até hoje eu me lembro que eu mandei uma mensagem e a mensagem apareceu nesse vlogão que o cara botou no site dele. E eu disse o seguinte, cara, assim, a imagem que eu tenho do Eric é a imagem dele saindo do ringue, feliz da vida, porque ele havia ganho o campeonato da WWE. E ele sai correndo e ele pula na plateia. Ele pula na plateia. E aí, quando ele pula na plateia, eu acho que essa imagem ela não aparece hoje, porque essa imagem eu acho que foi cortada por algum motivo. Mas ela aconteceu. Quando o Eric pula na plateia, que ele vira, né, e tá todo mundo abraçando ele, feliz e tal, tem um camarada que vem por trás e pega a cópia do campeonato da WWE que ele comprou no stand lá, e ele bota essa cópia que ele comprou e bota no ombro do Eric. Tamanho respeito que ele tinha, tamanho carinho que ele tinha do Eric, porque o Eric ficou tão feliz que ele nem pegou o título, ele saiu correndo pra galera. E o cara pegou a cópia dele, botou no ombro dele, quase que te falou assim, pega, porque você merece. Depois o Eric sai, ele pula a barricada de novo, ele pega o cinturão da mão do juiz, né, que finalmente dá o cinturão na mão dele, aí ele comemora, levanta o cinturão, ele faz uma pose no poste do ringue, depois ele vai pra cima da mesa dos comentaristas e ele comemora com o público, joga uma bandeira do México pra ele, depois ele abraça a mãe, abraça os irmãos. Cara, é uma cena de arrepiar. É uma cena de arrepiar. É uma das minhas memórias mais firmes com relação à luta livre, e o quanto que é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa que, poxa, lutou a vida inteira pra chegar lá e indo contra tudo e todos, e ela foi e ela conseguiu. Então, assim, é por isso que até hoje o Eric é lembrado, né? A gente tá 20 anos que a morte do Eric aconteceu. Na verdade, o Eric morreu no dia 13 de novembro de 2005, ou seja, daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias, esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de novembro de 2005. E, cara, assim, é uma coisa que ainda mexe. Ainda mexe comigo, assim. É um cara que realmente era sensacional de ver, era maravilhoso de ver. Não é à toa que sempre que alguém utiliza algum movimento que o Eric utilizava, o público vem abaixo e ainda grita o nome dele. 20 anos depois da morte do Eric Guerreiro, o público ainda o reverencia. Então, assim, esse foi o impacto do Eric Guerreiro. E a gente vai ter o SmackDown no dia 14, provavelmente vai ter alguma homenagem a ele. Eu acredito que talvez até tenha alguma homenagem também agora no Monday Night Raw, no dia 10. Tem muita gente falando, né, o Monday Night Raw agora de segunda-feira, e deve ter passado. Eu tô gravando no dia 9, né? Eu não duvido nada que tenhamos uma luta do Dominic em que ele explore ao máximo a imagética do Eric. A gente tá achando que ele vai perder o título pro John Cena se tornar campeão Grand Slam. Mas, assim, ver o Dominic Mysterio hoje usando boa parte do moveset e da imagética e do jeitão do Eric Guerreiro me deixa feliz, porque eu não entendo como uma cópia. Até na storyline, teoricamente, o pai do Dominic Mysterio é o Eric, né, por causa daquela storyline lá de 2005, em que o Eric e o Rey Mysterio lutaram pela guarda do Dominic. Teoricamente, o exame de DNA teria mostrado que o Eric era o pai do Dominic, na storyline, né, que é kayfabe, bem entendido. Mas ver o Dominic usar toda essa característica do Eric é uma grande homenagem, considerando que o Dominic via o Eric como uma pessoa da família, né? O Eric e o Ray se consideravam irmãos, então o Dominic chamava o Eric de tio Eric. Então ver ele utilizar a imagética, o estilo de luta do Eric Guerreiro hoje, e com tanta qualidade, tanta competência, é uma grande homenagem que deixa todo mundo que foi fã do Eric Guerreiro, assim, muito feliz e muito contente. Então, assim, para concluir, né, essa história, o que a gente pode dizer é que foi um enorme prazer acompanhar a jornada do Eric. Foi uma tristeza muito grande quando ele faleceu. A morte dele, a WWE explorou muito e acabou empurrando o Rey Mysterio, que merecia ser empurrado como campeão mundial, mas a verdade é
que talvez ele nunca tivesse recebido essa chance se a WWE não tivesse resolvido homenagear o Eri pós-mortem, dando o título para o Rey Mysterio. Tanto é que depois, quando o Rey Mysterio leva o título para a rampa, ele encontra a Vicky e o Chavo Guerreiro, e eles fazem uma grande homenagem pro Eri. Um dos episódios mais emocionantes até hoje do Monday Night Raw é o Raw depois do falecimento do Eri, quando tem várias homenagens do Eri Guerreiro durante o show. É assim, é algo de cortar o coração. Se vocês conseguirem encontrar, é o Monday Night Raw do dia 14 de novembro de 2005, talvez tenha até na Netflix. É um daqueles shows assim que rasga o coração, mas é um show que vale muito a pena ver para ver o quanto que os fãs gostavam. Assim, o público na arena não tinha um que estava inteiro. Simplesmente não tinha um. E a gente fica triste, mas a gente fica feliz pelo legado que ele deixou. E eu espero um dia encontrá-lo lá nos céus. Quem sabe? A gente não sabe qual é a decisão que cada um toma com Cristo. Pode ser que um dia eu encontre o Eri Guerreiro lá nos céus e vai ser um prazer conversar com ele sobre a jornada dele aqui no mundo da luta. Beleza? Então esse foi o caos do tiozão. Eu pensava que ia fazer um vídeo de 15 minutos, acabei fazendo um vídeo de 50. Depois eu vou ter que dar uma editada nisso. Mas enfim, eu queria saber o que vocês pensam desse tipo de vídeo, o que vocês acham, se algum de vocês conheceu o Eri. Eu sei que muita gente aqui do Brasil começou a acompanhar a luta livre a partir de 2008, mas eu sei que teve uma galera que acompanhou antes. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o Eri. Coloca aqui nos comentários. E depois, se vocês não conhecem o Eri Guerreiro, vão assistir algumas lutas deles. Ele tem várias lutas no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por quem o Eri Guerreiro foi. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Desde já eu agradeço a todos pelo que vocês têm feito pelo nosso canal. Vou pedir para que vocês continuem ajudando a gente, dando aquela moral pro tiozão, assistindo e maratonando nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. E sentem o dedo no like aqui embaixo para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo legal e continue a distribuí-lo para as pessoas. Vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para que vocês possam assistir e ajudar a gente. Meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.